nós vamos puxar, contando até 4, vamos segurar 4 e depois vamos soltar em 7 tempos. Vamos lá? Segura. Mais uma vez. A respiração é o que mais nós temos de eficiente para nos trazermos de volta para nós. Então, a gente nasce respirando certinho, como eu já ensinei aqui, outra vez eu vou ensinar futuramente, novamente, a gente respira pela barriga, a gente nasce assim. E por causa que nós ficamos ofegantes, viramos adultos correndo, já na adolescência, na infância mesmo, a gente deixa de respirar corretamente e a gente respira tudo errado, a gente respira por aqui, ó. Isso aqui, né? Então, quando a gente precisa voltar para a gente, acalmar, a respiração nos ajuda sempre. Você não precisa fazer 10 vezes. Uma vez que você faz, tem que ser puxar pelo nariz e soltar pela boca. Tá? Não adianta puxar pela boca, respirar de boca aberta não é eficiente. Tem que puxar pelo nariz, porque aí vai lá para o nosso córtex pré-frontal, que nós já aprendemos isso, e quando você solta pela boca, você solta as toxinas, que deixam a gente, às vezes, inconsciente, sem perceber as nossas emoções. Porque agora nós vamos ouvir e trabalhar juntos aqui sobre ouvindo o nosso corpo, que é um sinal que Deus nos deu. A gente tem o corpo assim, ó, ele mexe, ele abaixa, ele sobe, que é pra gente mexer. E quando a gente tá cheio de estresse, trabalhos, que todos nós passamos por isso, e é importante a gente lembrar que faz parte da nossa vida. Nenhum ser humano vive sem isso aqui que nós vamos falar. Ninguém vive sem ter preocupação, sem ter estresse. Ninguém vive sem isso. A gente dizer que a gente vai viver uma vida sem isso é ilusão. E é importante falar que eu aqui, Laura, não falo de um ponto de perfeição, de que não tenho isso. Tenho tudo isso, estudo tudo isso e estou aqui para colaborar. Estou aqui como buscadora da vida, aprendiz da vida, que eu posso ajudar e um ajuda o outro. Então, tudo que eu falar aqui não é que eu sou perfeita e que não tenho nada disso. Também tenho, todos nós temos. Aqui é porque é a minha área que eu trabalho, então a gente junta o que a gente sabe, o que a gente aprende, o que a gente vive, para girar as bênçãos no mundo, né? Um ao outro se ajudando, tá? Então, todos nós aqui estamos juntos. Por isso que nosso corpo, ele sente tudo. E Deus fez o nosso corpo para mexer. E quando nós mexemos, nós colocamos para fora essas toxinas, essas coisas ruins que nós acumulamos através do emocional negativo, do que ouvimos ou dos estresses, tudo está no nosso corpo. E a maneira que Deus nos deu de colocar isso para fora é pela fala e também pelo suor, pela respiração. Lembra que eu falei? Tem que sair pela boca. Porque assim sai as coisas que estão nos deixando estressados, ou cansados, ou angustiados, ou deprimidos, e tudo que pode nos trazer para baixo. Então, o nosso corpo, ele é fundamental. E nós aprendemos também que o nosso corpo, ele é emocional, gente, não é racional. Tudo que nós gravamos a vida toda é no âmbito da emoção. Por isso que você tem memórias emocionais na sua infância. Você lembra de como você se sentia com a sua mãe, com o seu pai. Mas você não lembra o que você aprendeu racionalmente. Você não lembra quando você aprendeu a escrever. A gente não lembra que foi ensinado ali na matemática, no português, o que o nosso pai e nossa mãe falavam. A gente lembra o que a gente sentia. Se minha mãe me valorizava, se minha mãe me respeitava, se minha mãe me educava, se ela confiava em mim. Isso a gente lembra. Por que a gente lembra? Porque isso é emocional. O nosso corpo, ele é emocional. Então, tudo que nós sentimos, desde que nós fomos gerados na barriga da nossa mãe, está na nossa mente, inconsciente no nosso corpo. O nosso corpo carrega. E como a gente começa a buscar isso, o que eu estou carregando? Qual é a memória emocional? Que mágoa que eu tenho? Que ferida que eu tenho que eu ainda estou sentindo? Que está me adoecendo? Muitas enfermidades, elas representam sinais no nosso corpo. E Deus fez o nosso corpo para nos dar sinais. O corpo, em alguns casos, ele sinaliza que alguma coisa não está legal no nosso coração ou no nosso pensamento. E a gente acumula muitos sentimentos de mágoa, culpa, medo, ansiedade, preocupações, e a gente não percebe.
Isso aqui ajuda-nos a olhar com mais atenção para o nosso corpo. Por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça já nos mostra um excesso de cobrança. Ou eu me cobro ou eu estou cobrando o outro. Um perfeccionismo que eu nunca vou alcançar, já me dói a cabeça. Às vezes a garganta é uma dificuldade de expressar sentimentos, é uma dificuldade de falar alguma coisa. Então a minha garganta ela fica tão tensa que ela dói. Muitos professores têm problemas seríssimos de garganta, porque eles não se sentem ouvidos pelos alunos. Então olha como tudo é emocional no nosso corpo. As costas, dores nas costas, muitas vezes pode mostrar que eu estou carregando um peso, uma responsabilidade além do necessário. Talvez eu até estou fazendo certo, ninguém está me cobrando e eu estou cumprindo a minha função, beleza. Mas na minha cabeça esse peso é demais para mim, porque eu coloquei isso e o meu corpo sente. Lembra que eu falei? O nosso corpo vai dar sinais, porque ele sente tudo. Muitas vezes, na maioria, gente, ninguém está fazendo nada. Mas nós absorvemos por causa que nós vemos carregando dores, feridas e que vão se acumulando no nosso corpo e na nossa alma. Estômago, quando o estômago está doendo, muitas vezes representa a dificuldade de aceitar uma situação, de digerir alguma coisa. E quantas vezes nós, quando éramos criança e adolescente, gastrite nervosa, eu tive gastrite nervosa na minha adolescência, meu marido também, quando éramos adolescentes. Porque a gente não aceita as coisas. E o estômago vai lá e grita, que é aquela ansiedade. O estômago vai gritar. Muitas vezes as pernas, enfim, várias áreas da nossa vida. Vale dizer que nem toda doença, nem toda dor, ela tem origem emocional. Tá? Nós temos fatores externos que prejudicam a gente. Mas aqui, na nossa mensagem, no dia de hoje, tudo vai vindo do fator emocional para a gente poder entender o que o corpo quer dizer para mim. Que nós temos vários bichinhos e bactérias dentro da gente. As bactérias de todas as doenças estão dentro da gente, principalmente de genética. Se a minha bisavó, a minha mãe teve câncer, teve alguma doença, eu tenho 60% dessa genética dentro de mim. São as bactériazinhas que nós carregamos dos nossos familiares. Só que elas estão dormindo dentro da gente. Se eu vivo uma vida saudável, né, procuro viver bem, tento melhorar minha vida todos os dias, essas bactérias vão dormir pro resto da vida, nunca vão acordar. Nunca vou ter uma enfermidade. Mas se por algum momento algo emocional, lembra, gente, que é sempre emocional, mexeu comigo, deu mágoa, deu ferida, me senti enganado, me senti traído, não perdoei, me senti injuriado, não respeitado, alguma bactéria dessa vai acordar. Aí vai desenvolver uma doença, uma enfermidade, algo que eu posso tratar com remédio, algo que eu preciso tratar com mais tempo. Mas é junto, eu tenho que tratar com os remédios, mas eu também tenho que tratar o meu eu, a minha alma, que a alma é a nossa personalidade. Existem almas que conseguem pôr mais para fora, existem almas que guardam tudo. E a alma, ela é representada no nosso corpo, então o nosso corpo grita. O que minha boca não fala, o meu corpo vai gritar. O que eu não percebo, o meu corpo vai gritar. Até eu olhar para mim e entender e perceber o que isso quer me falar. Por isso que cuidar das nossas emoções, perdoar, confiar em Deus, viver com um coração saudável faz parte de uma vida abundante em Cristo. Deus veio ao mundo, Jesus Cristo nos deu a vida em abundância. Nós não estamos aqui para a gente nascer, trabalhar, sofrer e morrer. Nós estamos aqui para desfrutar das coisas que Deus criou e viver uma vida em abundância. Então, Deus quer a nossa salvação e a nossa alegria espiritual, mental, físico, social, em todos os sentidos. E ignorar isso não faz a dor desaparecer. Dizer que eu sou forte, que isso acontece com os outros menos comigo, porque eu não tenho tempo para isso, porque isso é bobeirice, não faz a dor aparecer, só faz acumular. E um dia isso vem à tona de uma forma que às vezes eu não consigo sustentar. Então é importante nós olharmos para isso. A cura começa quando nós percebemos e reconhecemos. Jesus, ele não apenas cura o nosso corpo, ele restaura totalmente a nossa vida e o nosso coração. Agora, quem tem a Bíblia, abra em Salmos 147:3. Muito bem, então nós vimos aqui como Deus é cuidadoso, né, gente? Ele fala que sara todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados.
Às vezes minha dor nas costas é um sobrecarregar que eu estou na minha cabeça, ou de verdade mesmo. Então, Jesus está pronto para cuidar do nosso corpo. E Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e eu lhe darei descanso. Algumas vezes o seu descanso vai ser na sua oração com Deus. Todas as primeiras coisas nossas tem que ser através da oração. Mas algumas vezes Deus vai usar uma ferramenta. Deus vai usar alguém para você conversar, vai usar um profissional, vai usar um filme para você assistir e relaxar, vai usar uma praia para você andar e molhar os pés. Quando nós chegamos mais cedo na igreja é fundamental. Por que eu gosto de ficar aqui tocando? Vocês puderam perceber, né? Chega, a gente fica ouvindo a música, relaxa o ambiente. É um dos momentos que eu mais gosto quando eu chego na igreja. Eu fico sentada, fico ouvindo. Isso é fundamental. É Deus dizendo, vem a mim, que eu saro, que eu curo, eu consolo. Então são pequenos momentos que a gente tem que ter os olhos e aproveitar. Porque nós não podemos parar e ficar 1 hora, às vezes, descansando. Não temos tempo. Nossa vida é corrida. Mas nós podemos pegar esses minutinhos que Deus dá pra gente para sentir o descanso e o alívio de Deus. E aí eu começo a me observar que peso emocional hoje eu estou carregando. Que Deus está dizendo, traz para mim, vem a mim, que eu te darei alívio. E esse momento é uma oportunidade de Deus nos dar alívio também. A Bíblia mostra, irmãos, de muitos personagens na Bíblia que, como nós, também tiveram dificuldades. Davi sentiu medo, né? Por que está batido a minha alma? Olha Davi conversando com o corpo dele. Por que está batido a minha alma? Por que meu corpo às vezes está assim? Então ele percebia, ele sentiu tristeza, sentiu alegria. Elias ficou desanimado, deitou embaixo da árvore e falou, Deus, me tira minha vida. Ana chorou profundamente, amargamente. E lá, sabe aquele choro que vem do estômago? Quem que nunca chorou assim, né? Ana chorou. E Jeremias, que é considerado profeta chorão, e ele saía chorando, tinha muita angústia. Jesus experimentou tristeza, compaixão, indignação, alegria. Tá vendo como nós somos emocionais? O nosso corpo, ele é emocional. Mas a diferença, irmãos, está em levar essas emoções para Deus curar, para Deus fortalecer. Uma coisa que eu coloquei 3 pontinhos para nos alertarmos. E no final nós vamos fazer uma atividade prática. Deus, ele criou o nosso corpo com movimentos para nos alertar. Às vezes a gente pensa que a emoção surge de repente. A gente acha que a emoção, vamos usar um exemplo aqui. Levei um susto. De repente eu estou andando, vi uma barata, vou usar um exemplo bem simples, né? Vi uma barata no chão, eu não tenho medo de barata. Mas alguém talvez aqui tenha medo de barata. Mas vamos usar o exemplo da barata, faz conta que nós temos. Vi uma barata no chão, senti susto, assustei, gritei. Qual foi a minha emoção? Pode falar. Susto. Mais alguma outra? Medo. Medo e susto. Aí a gente acha que essa emoção foi na hora que eu fiz assim, ai, a barata, né? Ou então, nossa, susto. Mas não, o meu corpo veio antes. O cérebro já deu sinal para o meu corpo dessa emoção. Então a minha emoção é isso aqui, ó. Esse aqui foi a reação do meu corpo. Outra coisa, eu fui para trás. Outra reação da minha emoção. Tá vendo que o nosso corpo sempre vai reagir a uma emoção? Sempre. Às vezes a gente fica parado, porque não tem como manifestar. Porque às vezes é uma mágoa. É uma coisa que aconteceu e eu não tenho como fazer assim, ó, para pôr para fora a toxina. O que eu fico? Parada. Agora você imagina todo o seu corpo por dentro, recebendo essa mágoa, essa raiva, esse ódio. E todo o seu corpo está recebendo. E ele não pode fazer assim, ó. Não pode pôr para fora. Está dentro dele. Então a primeira coisa é a emoção. Emoção é o primeiro impacto que nós temos. Quando eu falo, eu estou com sentimento, o sentimento já vem depois da emoção. O sentimento já é aquilo que você pensa em cima da emoção. Então, eu tive emoção. Ai, que medo! Aí eu falo, amor, nossa, eu tô com medo da barata. Quando eu falei para ele, isso foi sentimento. Entende? Então, eu pus para fora meu sentimento, o medo da barata. Mas a emoção, eu não tive domínio. Tanto é que eu fiz assim, ó. Quem é que fica com a emoção? O meu cérebro ou o meu corpo? E quem é que representa essa emoção? O corpo. Tá vendo como o nosso corpo precisa de atenção?
Ele precisa de carinho porque ele carrega tudo isso. Por isso que ele envia sinais, porque muitas vezes a gente não percebe. Aí, vamos pegar a questão, eu assustei com a barata. Então, meu corpo absorveu esse medo. Daqui a 10 dias, alguém fala lá longe que tem uma barata. O que meu corpo vai fazer? Ai, que medo! Por quê? Lembra que o nosso corpo é emocional? Ficou registrado no nosso corpo. Agora isso tá tudo bem ter medo de barata. Não vai prejudicar em nada a vida da gente. Agora imagina uma mágoa que eu absorvi aqui quando eu era criança. Adolescente, há 10 anos atrás. Ficou no meu corpo. Todas as vezes que eu ver alguma situação que me lembre essa dor, alguém falou alguma coisa, às vezes eu encontro alguém que representa aquela pessoa lá do passado, me lembra ela, vai surgir a mesma dor, a mesma emoção, a mesma coisa ruim no meu corpo. E o meu corpo vai estar lá sofrendo. Só que eu não quero perdoar. Eu não quero deixar de jogar na cara. Eu não quero livrar disso. Então eu fico carregando no meu corpo. E assim ele vai acumulando o que eu falei no começo? Toxinas. E ele vai me controlando sem eu perceber. Então a gente precisa ver isso para colocar para fora. Deixar que o nosso corpo se livre dessas coisas que nós carregamos. Mágoas, rancores e tantas outras coisas. Culpa, sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma coisa que deixa a gente tão estressado, que tira toda a nossa energia. Perfeccionismo, às vezes comodismo, vergonha, preguiça, desânimo, descaso, ou o que mais? Falta de respeito. Tudo isso são coisas que nós carregamos porque nós aprendemos em alguma vez na vida. Muitas vezes o corpo chora porque ele está carregado. E chorar é muito bom, é fundamental. Chorar, se você é chorona ou chorão, pode chorar. Porque o choro é colocar para fora, eu chamo de toxinas para a gente entender. Para quê? Para o nosso corpo ficar mais leve, para a gente se livrar disso daí. E não ignorar esses sinais. Segundo, quem aprende a observar o corpo consegue regular melhor as emoções. Então, se eu aprendi hoje, a partir de agora, a observar meu corpo, quando acontecer o que a irmã falou, eu já vou lembrar. Ah, é uma situação, é um susto, é normal, faz parte, é do meu corpo. Então, eu não preciso achar que isso é uma situação que vai me levar à morte. Eu posso lembrar que são reações naturais do corpo, porque ele está em perigo para o corpo, não para a cabeça. Então, a gente não pode controlar essa primeira emoção. Lembra que eu falei? Essa primeira emoção, a gente controla ou não? Não. Mas a segunda, que é o que eu vou pensar, eu posso controlar ou não? E é isso que nós vamos aprender aqui. É por isso que nós estamos conhecendo de forma bem simples o que acontece com o nosso corpo. A gente consegue perceber os primeiros sinais. Por exemplo, quando eu estou ficando irritado, já consigo perceber a partir de agora. Quando eu estou começando a ficar com medo. Quando eu me assustei com o celular, quando eu acordei com um sonho no meio da noite, eu já posso perceber, é sinal do meu corpo. E normalmente a gente não aprende a perceber, por isso que a gente fala, responde, né? Às vezes faz o que a gente não queria fazer, mas a partir de agora, Deus nos dá a oportunidade de nós observarmos e agirmos diferente. Quanto mais eu percebo, mais fácil vai ser eu ter uma resposta mais sábia para essa situação. Então eu posso ter uma resposta mais sábia para quando eu me sentir confrontada, quando eu me sentir com ansiedade, quando eu me sentir com medo, sabe quando sobe aquele ódio no estômago, que tem que falar, que se eu não falar não vai dar certo. Muitas vezes a gente acha que a gente é o galo. O galo, todos os dias, ele acordava e cantava e o sol nascia. E ele, nossa, o sol nasce por minha causa. E aí ele, o sol nascia. Um dia, o galo foi numa festa, ficou até de noite. No dia seguinte, ele acordou atrasado. Ai, eu tô atrasado. Ele olhou para cima, ele viu que o sol estava lá em cima. Aí ele teve dois sentimentos. Primeiro, de alívio. Ufa, eu não atrapalhei a vida de ninguém. E segundo, de frustração. Poxa, não sou eu que faço o sol nascer. E a partir daquele dia, o galo viu que ele apenas coopera com esse mundo. Ele faz bem feito o trabalho dele, ele acorda certinho no horário, ele canta certinho como ele tem que cantar. Ele é mais um que coopera neste mundo, mas ele faz bem feita a função dele.
Porém, não vem aquele ódio no estômago que ele tem que fazer, ele tem que falar, porque tem que me ouvir, porque senão o mundo vai acabar. Isso daí já é um sinal errado. Já é o corpo mandando sinais pra gente. Ó, vamos respirar, que aí a gente vai ter uma resposta mais sábia. E a gente vai tentando. Quem sabe daqui a 20 anos a gente está um pouquinho melhor. Porque nossa vida é sempre no automático, mas às vezes, né, a maioria das vezes. Mas só o fato de a gente ouvir, tá aqui se esforçando, o Espírito Santo está vendo que nós queremos ser pessoas melhores, ele vai nos lembrar, ele vai nos ajudar a cooperarmos para o bom andamento deste mundo. Quando eu respeito e sou respeitada, é a melhor coisa que eu posso fazer. Porque aí eu estou vendo como eu posso ajudar o outro. Ou isso aqui está atrapalhando o outro? Isso aqui está impedindo o bom funcionamento da sociedade, do ambiente que eu estou? E aí eu começo então a treinar o meu cérebro a olhar para o outro e olhar para o meu corpo também. E o terceiro, último ponto aqui. Deus, ele nos chama para vivermos uma vida de vigilância e domínio próprio. A gente já sabe, né, que o domínio próprio é fruto do Espírito. E quem consegue se dominar é mais importante do que aquele que vence uma guerra e domina uma cidade. Provérbios fala isso. O homem que venceu a guerra, beleza, dominou a cidade, todo mundo está sujeito a ele, muito bom. Mas aquele que domina-se a si mesmo, este é campeão, vencedor. Então é o nosso treinamento, sabe? Vigiar o nosso coração. Quando a gente observa o nosso corpo, a gente faz essa pausa. Nem sempre nós vamos estar, espiritualmente ligado, percebendo as situações de forma espiritual. Então a gente tem que fazer um trabalho. Por isso que a Bíblia diz, né? Vigiar e orar o tempo todo. Autocontrole não quer dizer negar as emoções. Não estou sentindo. Quer dizer que eu estou sentindo, mas eu vou fazer uma pausa. Como que é essa pausa? Vamos fazer junto a respiração? Segura. Solta. Muito bem. A gente até acalma o nosso espírito, o nosso corpo, e às vezes a gente até abre a boca assim, ó. Provérbios 4, 23, pastor. Lê pra gente Provérbios 4, 23. Tudo que se deve guardar, guarda no coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem. Nosso coração, que é a nossa alma, que é a nossa personalidade, que é manifestada no nosso corpo, precisa o quê? De nós guardarmos, protegermos, prestarmos atenção e cuidarmos com muito carinho. A gente às vezes é muito autocrítico com a gente. Então a gente pode olhar com muito carinho, porque esse é o corpo que Deus me deu. Essa é a forma que Deus me deu para viver. E eu quero viver muito bem, quero ter muita saúde. Então eu vou guardar mais ainda o meu corpo. O domínio próprio é perceber tudo que está acontecendo, refletir antes de reagir. Não quer dizer que eu não tenha raiva, não tenha ansiedade e não tenha susto ou não tenha outra emoção. A gente tem. São sentimentos, emoções que nós temos todos os dias. O que acontece é que nós não vamos deixar isso controlar muito tempo a vida da gente. Porque a gente sempre acaba esbarrando uma coisa e outra. Mas aí Deus sempre dá a oportunidade de eu fazer melhor. Sabedoria é fazer melhor, fazer de novo, de uma forma mais inteligente. Então não quer dizer que eu não vou ter. Não se sinta menos espiritual por estar com ansiedade. Ou menos espiritual porque te deu raiva. Ou porque você está triste, depressivo. Ou porque você está com alguma mágoa. Você não é menos espiritual por isso. Talvez hoje Deus está dando a oportunidade para nós de trabalharmos isso. Que nós precisamos, humanamente falando, reconhecer. Quando a gente reconhece, Deus nos capacita para nós agirmos em cima disso. E abrimos espaço para o Espírito Santo agir. Muitas vezes o Espírito Santo não age. Não é porque ele é fraco, é porque ele é forte. Ele não age porque nossos olhos estão cegos na nossa mágoa, cegos no nosso orgulho. A Bíblia fala que não se estribe no próprio entendimento. É isso. Não fica tropeçando na sua própria emoção. Não fica tropeçando no seu próprio orgulho. Então a gente vai lembrar, opa, por que eu estou com esse orgulho? Então, Espírito Santo, tem espaço, pode agir. Corpo, vamos respirar. Deixa o Espírito Santo falar, deixa ele usar. É isso que nós fazemos, que nós devemos fazer todos os dias,
para dar espaço para o Espírito Santo conduzir e não ficarmos cegos na gente mesmo, fechados. O Espírito Santo quer até usar, mas às vezes a gente está fechado. E aí a gente abre para Deus agir e para o corpo se curar, para entender o que o corpo está falando com a gente. Quanto mais aprendemos a ouvir os sinais que Deus colocou em nós, como nós aprendemos hoje, que é o nosso corpo, mais livre nos tornamos para viver.